Senhor, e hoje abordarei dois problemas em coordenadas polares: intersecção de curvas em coordenadas polares e reta tangente a uma curva em coordenadas polares. Nessa ordem, tá? Entendido? E para abordar o problema de intersecção de curvas em coordenadas polares, você precisa perceber algo que acontece em coordenadas polares que não acontece em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, deixa eu colocar aqui para você o seguinte: em coordenadas cartesianas, x e y, quando você tem o gráfico de duas funções, f e g, tá? Achar a intersecção dos gráficos, ou seja, o gráfico de f intersecção com o gráfico de g, tá? É o quê? É o conjunto formado por cada par ordenado xy, tá? Tal que x pertence ao domínio de f e também ao domínio de g, é o que x está na interseção, e f de x é igual a g de x, tá? Que é igual ao y. Tá? Tal que f de x e y é f de x, que é igual a g de x. Tá certo? Esse conjunto é a intersecção. Esse conjunto dá todos os pontos de intersecção do gráfico de f com o gráfico de g. Tá? Já que para achar a interseção, né? Um ponto que está na interseção é um ponto de abscissa x, onde a altura é f de x, que também é o quê? G de x. Perceba que eu posso escrever esse conjunto assim, ó. Posso escrevê-lo assim. É o conjunto formado por cada par x, f de x. Posso escrever assim, ó. Tal que x pertence ao domínio da f, intersecção com o domínio da g, e o f de x é igual a quê? A g de x. Também posso escrever dessa maneira, tá? Mais sucinta. Ou seja, achar os pontos de intersecção se resume a resolver essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, o seu conjunto de solução te dá os pontos na intersecção dos gráficos de duas funções. Isso por quê? Porque no plano cartesiano, cada ponto possui um único par de coordenadas cartesianas, o que não ocorre em coordenadas polares. Por isso, você tem a seguinte situação. Olha, a situação. Agora eu estou em coordenadas polares procurando encontrar a intersecção de duas curvas, certo? Então, observe a seguinte situação aqui, que eu vou dar até, descrever até com uma animação. Suponha que você tem duas curvas, uma curva alfa, uma curva alfa, descrita por uma equação R igual a F de θ, tá? E outra curva beta, descrita por uma equação R igual a G de θ. Ok? Preste atenção aqui, ó. A curva beta vai ser a de preto, tá? A beta vai ser a curva em preto. Beta vai ser a curva descrita pela equação R igual a
g de θ, onde f e g são funções. Então, observe aqui. Admita que as duas curvas saem desse ponto. Quando o θ é zero, quando o θ é zero eu estou aqui, e quando o θ é zero, a preta está aqui, tá certo? Tá? E observe, o θ vai variando e as curvas vão se desenvolvendo no plano polar. Então, observe aqui, suponha que você faça isso. Você entendeu? Entendeu? Está aqui a curva alfa, está com a curva beta. Há um ponto de intersecção entre essas duas curvas? Há, claramente, esse ponto aqui. Acontece que esse ponto, ele não é encontrado resolvendo essa equação. F de θ igual a g de θ. A solução dessa equação não te dá esse ponto. Isso por quê? Porque esse ponto aqui, ele... Veja bem. Vou passar esse raio polar. Tá? E vamos chamar esse ângulo aqui de θ0. Do zero. Esse ponto aqui é um ponto que tem coordenadas polares, esse ponto P, o ponto P tem que coordenadas polares? Coordenadas polares, quem é o raio? É F de θ0. E o ângulo é o θ0. E esse ponto aqui, que é o ponto Q, que está na intersecção, o ponto Q, ele tem coordenadas polares o quê? Tá? O ponto Q, ele tem coordenadas polares, você observe, G de θ0, θ0. E o F de θ0, que é essa distância, é diferente de G de θ0. Então, esse ponto Q, na interseção, ele não é dado na solução desta equação. Ele não aparece na solução dessa equação. Você concorda comigo? Porque o F de θ0 é diferente de G de θ0, concorda? Só que esse ponto Q, ele também tem que coordenadas polares. Ele tem coordenadas polares F de θ0 mais 2π, que é justamente esse ângulo aqui, ó. Se você pegar esse ângulo que vem daqui para cá, que ângulo é esse? θ0 mais 2π. Que exatamente quem é essa medida aqui? Quem é? F de θ0 mais 2π. Então, esse ponto Q, ele tem coordenadas. O raio, F de θ0 mais 2π, o ângulo, θ0 mais 2π. Portanto, esse ponto Q, que é o ponto de intersecção, ele será encontrado não resolvendo essa equação, e sim resolvendo que equação? Essa daqui. F de θ mais 2π igual a G de θ. Por quê? Porque o G de θ0 é o F de θ0 mais 2π. G de θ0, ó, G de θ0 pela curva preta, que é essa distância, é o F de θ0 mais 2π, que é essa distância pela azul. Você entendeu? Mas, Romildo, como é que eu vou saber qual é a equação que vai me dar os pontos de interseção entre duas curvas em coordenadas polares? Parece que eu adivinhei, eu dei um caso aqui, uma situação, chutei para você, você percebe isso, mas parece um chute, né? Eu disse que eu chutei uma situação aí onde isso acontece. E na prática, se eu tenho duas curvas, tá certo? É claro, observe, é claro que se θ é uma solução dessa equação, eu encontro o ponto de interseção.
Mas não necessariamente todo ponto de interseção passa por uma solução desta equação. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Esse ponto de intersecção não é obtido resolvendo essa equação. Ele é obtido resolvendo essa daqui. Então, como é que fica a situação? Tá? Como é que fica a situação? Para abordar esse problema, eu vou apresentar uma notação que ajuda muito a você entender esse problema de o que eu vou, pelo menos o que eu vou fazer aqui, tá? Tá, ó. É dado R θ, dado um par ordenado de dois números reais R θ pertencente a R2, P R θ, quando aparecer assim, P aparentes R θ, isso aqui denota o quê? O ponto no plano polar com par de coordenadas polares R θ. Você está entendendo? Tá certo? Então, toda vida que é R real, θ real, o que é P, parênteses, R θ, ou P de R θ? É o ponto, para mim, é o ponto no plano polar de coordenadas polares R θ. Por exemplo, aonde é que está o ponto P 2 π sobre 2? Onde é que está o ponto P de coordenada? Pode até usar a mesma letra, né? Porque isso aqui mudando não tem problema, tá? P menos 3 π sobre 4. E aonde é que está o ponto A? Pode usar outra letra, ponto A de coordenadas polares, tá? 2 π sobre 3. Onde é que está? Tá? Então, vamos ver, tá? Se vocês entenderem. Então, está aqui o plano polar, onde é os eixos auxiliares, né? Isso aqui. Então, onde é que está o ponto P, o raio 2, o ângulo π sobre 2, né? Aqui. Esse aqui é o ponto P de raio 2, ângulo o quê? Π sobre 2. Entendeu a notação? Tá? São três coisas que dão o ponto, né? A letra, o raio e o ângulo, tá? P menos 3 π sobre 4. Π sobre 4 tá aqui, né? Mas o raio é marcado do outro lado, tá? O ângulo é π sobre 4, ó, o ângulo é quanto? Π sobre 4, mais o ponto. Qual é o ponto? Tá certo. Π sobre 4, mas o ponto é marcado do outro lado. Menos 3. Então, esse é o ponto P, não tem problema usar a mesma letra, vocês entenderam? É o ponto P de coordenadas raio menos 3, π sobre 4. Eu não posso identificar um ponto com o seu par de coordenadas polares, não faz sentido isso. Isso só faz sentido no sistema de coordenadas cartesianas. E esse? A, 2π sobre 3. 2, ponto A, de raio 2, 2π sobre 3. 2π sobre 3 está aqui. Deixa eu botar aqui, ó, para não confundir. Esse é o ponto P de raio 2, ângulo π sobre 2. E aqui você tem um ângulo, né? 2π sobre 3, certo? Um ângulo 2π sobre 3, digamos. 2π sobre 3, raio 2. Então, esse aqui é o ponto A de coordenadas Q. 2, raio 2, o ângulo 2π sobre 3. Entendido aí? Entendido? Com essa notação, fica até mais fácil descrever o que é uma curva alfa. Tá? Então, sendo alfa, tá? A curva
descrita pela equação polar R igual a f de θ, R igual a f de θ, tem-se o seguinte: alfa é um conjunto de pontos, né? Conjunto de pontos parametrizado por essa equação polar. Então, como conjunto de pontos, quem é o alfa? O alfa é exatamente o conjunto formado por cada ponto P de coordenadas polares f de θ, θ, né? Ó, o raio é f de θ. É o conjunto formado por cada ponto com coordenadas polares f de θ, θ, onde o quê? Onde θ pertence ao domínio de F. Todos entenderam? Todos entenderam? Não é isso? Como um conjunto de pontos, a curva alfa é esse conjunto aqui. Tá? Tá? Entendido aí? Tá certo? Tá? Agora, observe a seguinte situação. Observe a seguinte situação. Nós já vimos o seguinte, ó. Tá? Tá? Sejam FG funções, vou colocar aqui, então vocês entenderam isso. Sejam F e G funções, funções no sentido do cálculo 1, funções de variáveis reais, e alfa, beta e alfa, beta, as curvas polares descritas pelas equações, vou botar só mais uma vez, descritas pelas equações polares R igual a f de θ e R igual a g de θ, respectivamente. Tá certo? Entendeu? Então nós temos quem é alfa, a curva alfa. A curva alfa é o conjunto de todos os pontos com coordenadas polares, o quê? F de θ, θ, onde θ pertence a quem? Ao domínio de F, tá? Varia θ no domínio de F, eu tenho os pontos em alfa. E quem é beta? Quem é beta? Beta é igual a isso aqui. Beta é igual o conjunto formado por todos os pontos. Se beta está descrito pela equação R igual a g de θ, quais são as coordenadas polares do ponto de beta? Quais são? G de θ, θ. G de θ, θ. Tá? Θ pertence ao domínio de G. E observe o seguinte: quando eu pegar esse conjunto aqui, ó, o conjunto de todos os pontos de coordenadas polares, com o conjunto formado por cada ponto com coordenada polar f de θ, θ, onde θ pertence à intersecção dos domínios e f de θ é igual a g de θ, esse conjunto, cada ponto desse conjunto, está onde? Está na intersecção das duas curvas. Isso aqui está contido na intersecção das duas curvas. Todos concordam? Porque se θ está no domínio de F, está no domínio de G, e f de θ é igual a g de θ, o ponto de coordenadas polares, o ponto P, ele tem coordenadas polares f de θ, θ, e tem coordenadas polares o quê? G de θ, θ. Portanto, ele está na intersecção das duas curvas. Mas não necessariamente eu tenho a igualdade. Eu posso ter o quê? Pontos na intersecção que não pertencem a esse conjunto.
Vocês entenderam? Aí, quer dizer, resolver essa equação não necessariamente te dá todos os pontos de intersecção das duas curvas. Hã? Mas sempre está na interseção. Porque se f de θ, se θ está na interseção dos domínios das duas funções e o f de θ é igual a g de θ, é claro que o ponto, que esse ponto aqui também tem coordenadas polares g de θ, θ. Então, está na intersecção das duas curvas. Quando for mais pi... Aí é que está. Aí vamos ver então como é que eu encontro todas as interseções. Melhor, como é que eu encontro o conjunto intersecção?